Boa noite a todos que estão chegando. Sente a música, escuta a música, lê, permite para onde ela te leva. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Né? E viva o Nat King Cole. E viva Charles Chaplin, né? Que foi um dos compositores dessa música. E ontem eu falei de uma coisa do Chaplin, então eu queria retificar, né? O Chaplin, ele compôs a música a melodia dessa música, não fez a letra. Mas ela é linda, né? E ela tem um pouco a ver com o que nós vamos falar hoje à noite. Boa noite, Regina! Boa noite a todo mundo que Boa está noite! Sejam todos muito bem-vindos! E cá estamos Muito nós! bem-vindos! Muito bem! Muito bom! Nós fizemos uma live ontem sobre relacionamento de casal e foi bem legal. Tem vários comentários, várias fichas caindo de muitas pessoas e algumas frases, lógico, vão surgindo algumas frases, elas representam melhor a ideia central de um relacionamento, né? E tem uma paciente que me mandou, eu até publiquei, ela disse assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para ser a gente mesmo. Né? Muito legal isso. E foi uma frase que saiu assim, que eu não... mas é verdade, juntando as coisas, eu falei, veio assim... Logicamente, alguém já deve ter falado essa frase, não deve ser o primeiro, mas a gente casa pensando que a gente vai ser feliz, né? A gente casa buscando a felicidade, né? Mas a gente, na verdade, o nosso maior desafio é ser a gente mesmo. Então, muito bem. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nossa conversa hoje é com a Regina Yokoyama. E eu estava tentando fazer as contas aqui. Quanto tempo que eu te conheço, Rê? 26 anos? 27? Quanto tempo? Eu vou me entregar aqui. Vai lá, vai. 28 anos. Uhul. 28. 28 anos. É uma vida, Não, né? é uma vida. E olha que interessante, eu tenho 56 hoje, então é a metade de uma vida, da minha vida, eu te conheço. Né? E é muita coisa. É bastante coisa. Depois você me fala o que eu aprontei aí nessa sua cabecinha. Mas a Regina me procurou também, como ontem, né? A Cristi também chegou até mim, através buscando para Natal, você também veio para mim para ter seus partos, né? E eu lembro de um parto seu, inesquecível, porque acho que foi cronometrado, foram 24 horas, foi isso não? Foi, exatamente. Eu fiquei do seu lado sem dormir 24 horas. Eu lembro disso, nossa, né? É isso que eu esperava de um médico, né? Que ficasse comigo sem dormir 24 horas. E E sabe como que eu cheguei até você? Eu cheguei com 30 semanas, 32 semanas, discretamente grávida. Totalmente grávida, com 7 meses, vai, ligeiramente grávida. De 7 para 8 meses, ligeiramente grávida. E eu fiz um pré-natal, tive um acompanhamento com um obstetra, foi ótimo, ele foi muito atencioso comigo, mas eu desconfiei que ele não teria paciência comigo, porque eu já naquela época, antes do parto, eu achei que eu ia dar trabalho, como eu dei, de fato. 24 horas de trabalho de parto.
interessante desse tempo, 24 horas, que a gente já conversou sobre isso antes, que foi o tempo para nascer uma mãe. Mas para nascer a mãe, precisou morrer uma jovem, uma filha, uma menina, uma adolescente. Então, essa morte, às vezes, demora um pouquinho para a gente elaborar aqui dentro. E quando a gente tem a sorte de ter alguém com a gente que tem a paciência e a sensibilidade de olhar para esse nosso tempo que a gente precisa e esperar que isso aconteça, porque está acontecendo um processo lindo. É um parto dentro do parto. São 2 partos. Uma mãe que nasce. E às vezes o primeiro filho é mais difícil, é um pouco mais demorado. O segundo já, eu acho que é mais. Nós já estamos vivendo esse ambiente, essa vida de mãe. Isso. E aí eu queria acrescentar um detalhe aqui. Então, mas isso daí foi um momento interessante, fazer parte de uma missão de vida. Eu sentia isso, que a minha missão era ter essa paciência e honrar o processo do parto como algo fisiológico e que tomava um tempo para acontecer, né? Eu estou vendo aí outras pessoas entrando, Maria Paula, tantas outras pessoas aqui que tiveram parto comigo, que tiveram que esperar um tempo da coisa acontecer. E isso que você está falando é muito legal, eu acho que pode ser o primeiro tema da nossa conversa, porque nós conversamos disso tudo, né? Falei do que você, como que a gente se encontrou e você trouxe essa informação. Então não vamos cortar, pera, eu estou apresentando você, né? E aí, nessa época, ela como boa nipônica, né? Ela estava nas exatas, analista de sistema, tal, aquela coisa matemática, né? E aí teve essa experiência de parto. E um tempo depois, né, teve o segundo filho, e aí ela foi indo, saiu da empresa, de repente entrou numa faculdade, né? Fez fisioterapia, depois foi para micro. Como é que foi essa história? Como que você foi parar na constelação, Rê? Bom, eu tive a história desse parto e eu comecei a vivenciar esse estado de mãe. 2 anos depois, quando meu filho já tinha 2 anos, eu comecei a sentir em mim uma inquietação, uma necessidade e uma falta. Falta alguém em casa. É meio louco essas sensações, mas eu acho que faz muito sentido para mim. E eu decidi engravidar da Júlia. Aí eu fui até você e a gente foi fazer todo esse preparo para eu enfrentar outra gravidez, tal, vivenciar isso. E a gente descobriu que meu colo do útero estava aberto. E quando você tirou o DIU, e eu teria uma gravidez de alto risco, né? Então, para mim, nesse momento, foi um momento de decisão. Porque enquanto eu vivia nessa vida como analista de sistemas, na área de TI, trabalhando no mundo corporativo, eu estava fiel ao meu pai. Eu estava junto com ele. Só que chegou um momento que eu senti um chamado muito grande para outro lado. Então eu deixo a empresa. Foi um ato assim bastante fora do padrão. Foi bastante questionado como que eu saio do mundo corporativo e vou para o lar. Ainda depois que eu saio dessa vida maluca de trabalhar 14 horas por dia, viver viajando, eu enfrento aceito o desafio de uma gravidez de alto risco, que você disse, assim que você tiver desconfiado que está grávida, vai para a cama. Isso aconteceu. 4 meses
5 meses depois que eu parei de trabalhar. E fui para a cama. E entrei numa quarentena de 9 meses, limitada a uma cama, Um quarto. Ir no num banheiro. quarto, entre minha cama e o banheiro. No terceiro Puxa vida. mês, claro, você recomendou que eu fizesse a cerclagem. E eu, Uhum, como uma boa rebelde, disse para você que eu acho que eu iria enfrentar sem a cerclagem mesmo. uhum, Que eu daria todas as condições, ficaria na cama, uhum. sem a cerclagem. Porque eu É. queria um parto natural ainda por cima. Uhum. E, e eu sonhava com o parto na sua banheira, naquela época, e você não queria nem falar sobre isso comigo. É uma coisa por vez. É interessantíssimo você lembrar isso, coisas que eu fazia há quase 30 anos atrás, ainda sou eu, né? Mesma maneira. Interessante. Outro aspecto que você me trouxe agora, a Cristi uma vez comentou que eu tinha marcado a cirurgia, ela estava ela estava no centro cirúrgico, ela estava no hospital, ela tinha colocado a roupinha da cirurgia, estava na sala de espera para entrar no centro cirúrgico. Eu fui vê-la antes da cirurgia, né? Não estava esperando dentro, porque normalmente a gente espera dentro do centro cirúrgico, já trocado, né? A enfermagem traz a paciente. Eu fui lá, passei, dei uma luz e eu vi ela chorando. E eu olhei para ela e falei: o que está acontecendo? Não, não sei o quê. Eu falei: não, está suspensa a cirurgia. Essa flexibilidade, mesma coisa. Talvez no meio médico, assim, tem que fazer a cerclagem. Você tem uma incompetência cervical. Não, o que você quer, né? Você quer tentar? Esse respeito é tão legal, né? É tão bom. Muito legal. Isso proporcionou a mim uma experiência de autoconhecimento e autorresponsabilidade sobre uma escolha que eu tomei sobre mim mesmo, minha vida e a vida dos meus filhos, Uhum, não é? Porque é a escolha da forma como eu vou parir. uhum. Que lindo, isso Então, é muito bom. Isso é muito bom. E aí começou essa transformação, você em casa, pirando, 9 meses ali parado, com a cabeça a mil, né? Saindo do trabalho. E, workaholic e aí, ficou, ficou de repente, de uma hora para outra, como está todo confinada, mundo hoje, né? como Confinado. está como tá todo mundo hoje, confinado. E Legal. eu fiquei 9 meses obedecendo certinho, eu fiz de tudo, né? E nesses 9 meses eu tive tempo suficiente, mais que suficiente, para estar me trabalhando, Uhum, porque eu fiz o quê? Eu voltei para um mundo interno. Eu tive tempo, porque eu estava completamente para fora, fora, uhum, fora. Quando eu fiz isso, me voltei completamente para o meu mundo interno e uhum, entro em contato profundo comigo, faço um mergulho em mim e uhum, num autoconhecimento. Nesse momento, eu entro em contato com a minha mãe profundamente e eu vou para o mundo dela, que é a uhum, casa, o útero, o uhum, ninho, né? Então, eu passei 9 meses de muito crescimento, de desafio muito grande, de quebras, de paradigmas, de crenças, de muitas coisas que eu comecei a questionar em mim mesma sobre valores. uhum. Porque até então, a minha identidade estava ligada a uma profissão e a uma empresa. Quem é você? Então, Ah, eu era sou isso, eu sou analista de, fulana da empresa ou tal, sou analista de né? sistema. A gente é a profissão às vezes, É, né? Falar, o que que você. isso. Tudo bem, quem é você? Ah, eu sou médico. Isso não é quem a E gente é, né? aí, num mundo que quando a gente diz assim, não, quem é você hoje? Aí eu sou mãe de 2 crianças. E daí? Só isso? Eu digo assim, como assim só isso? Eu tô quase pirando aqui. Sendo só isso, Você acha dá pouco, né? trabalho pra caramba. Né? Nossa, e eu aceitei esse desafio porque para mim foi um desafio enorme aprender a ser mãe.
Que porque legal. esse foi um grande desafio dessa época. Então, Esses... eu passei Uhum. mais ou menos 10 anos sendo fiel ao meu pai e uns 12, 13, 14 anos sendo fiel à minha mãe. E daí, de novo, como as crianças já estavam adolescentes e já mais independentes, eu comecei a sentir que eu preciso de novo voltar para o mundo, mas já não sou mais analista de sistemas. Uhum. E é um privilégio enorme, com 40 e poucos anos, você poder olhar para o mundo e dizer assim: o que eu quero ser agora? Uhum. Esse pessoal chama de, como é que chama? Não sei que de carreira. Mudança de carreira, não, uma alternância de carreira, né? Uma transformação de vida total. Tem tanta gente querendo isso, Rê. E aí eu olho para o mundo e falo assim: o que me toca, o que me chama, né? E essa coisa do eu, 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 eu sempre exercitei muito, mas esse foi um aprendizado também, de ouvir muito a minha alma. Transição de carreira. Obrigado. Aham. Então eu paro e sinto isso, tenho um chamado para onde eu vou. E aí eu começo a experimentar algumas coisas e vou palpando. Bom, primeiro eu tive que avisar meus filhos que mamãe não estará disponível 24 horas. Teve O que é uma uma grande transição aí mudança. também, É. que é bom para um adolescente, né? Ah, Porque também tem isso, né? A mãe fica muito disponível durante muito tempo para esses filhos, e eles 24 ficam bem horas. acostumados, né? E eles acham que a mãe vive a vida em função somente deles. Então eu aviso, eu comunico, faço uma reunião formal de comunicação. Mamãe voltará a estudar. Tudo bem para vocês? Vocês estão grandes, agora cada um cuida da sua agenda. Por favor, mamãe não está disponível mais 24 horas. Vocês precisam me consultar antes de assumir compromissos. Lógico que no início teve uma certa rebelião aqui em casa, uma crise, mas foi muito bom, muito bom. Legal. E aí, você lembra da sua primeira constelação? Não. Minha primeira constelação, lembro, Eu também lembro da minha primeira. Ela foi muito marcante. muito. E interessante isso que você está falando agora, como o nosso tema é constelação, eu vou pegar duas questões. A primeira, como que eu fui parar nisso, né? Como que médico obstetra que trouxe a constelação para isso. É muito simples, pessoal. Você vê nesse momento de fazer parto, de ter, vamos dizer assim, a estratégia, o conhecimento técnico, isso é importante. A disponibilidade, você ficar 24 horas com uma pessoa e todo o trabalho, porque o parto ele é o culminar de um pré-natal de 9 meses, né? Que a gente nem teve 2 meses. Mas isso me deu, o Rê, capacitação de fazer, esperar, trabalhar o parto de almas. Então, se você entra lá no meu YouTube, tá médico de almas. Por quê? Porque nascer de alma é a pessoa nascer, existir como uma decisão, né? É uma escolha. Você sempre fazendo escolhas. Quando alguma das escolhas são inconscientes, né? Por exemplo, a Sim, escolha do tipo de parto que você vai nascer é inconsciente. O que você vai comer ou não vai comer, aparentemente, é consciente. aparentemente É consciente. consciente. Se bem que a gente é motivado por muitos desejos. E aí, isso é fundamental. Então, existe um momento em que você decide, você é confrontado com a vida e com a morte. Ser você é ou não ser você. Então, a Regina está falando que
fui fiel ao meu pai, fui fazendo o que os outros queriam, fui fazendo o que meu pai queria. Depois fui fazendo o que minha mãe queria. Ok. E com 40 anos faz a pergunta, e eu? O que eu quero? Eu não sei. Fazer essa pergunta, precisa ter muita coragem. Qual que é a real motivação, o real motivo que me faz ser médico? Que me faz querer fazer uma live? Qual é o real motivo que me faz fazer um curso? Qual é o real motivo que me faz fazer uma constelação? E aí, sim, passa a ver a escolha ligada com o contexto emocional. Então, no meu caso, foi a constelação familiar sistêmica que trouxe essa possibilidade da experiência de um despertar. Eu estava anestesiado. Eu estava dormindo. Por isso que eu chamo de nascer realmente. Porque até ali eu era movido e controlado totalmente pelo meu inconsciente. Então, a constelação, que é difícil definir, né? Ela traz à tona aquilo que está escondido aos olhos. A constelação traz à tona aquilo que está no mundo frequencial, no mundo espiritual, né? E então aí eu pude passar também a partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho em mim mesmo, depois de muitos anos, depois de 3 anos, eu pude fazer esse trabalho em outras pessoas, né? Eu acho que o mesmo aconteceu com você, Rê. Foi isso também? Depois que você começou o Sim. trabalho, todo esse trabalho intenso de transformação, né, de redirecionamento, de mudança de paradigmas e mudança em relação, provavelmente mudou o casamento, mudou você como mãe, como filha, e aí chega na constelação. O caminho para a constelação demorou um pouquinho, porque eu fui para físio, fiz microfisioterapia, leitura biológica, e primeiro eu entrei em contato com outros campos que onde eu comecei a sentir falta de algo que eu pudesse trabalhar unindo esse conhecimento, porque o conhecimento em si não é uma terapia, uma forma de tratar o nosso cliente, né? Você conhecer, você saber algo sobre fisiologia de alma, não 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 muda resolve nada. a questão, não muda nada. Eu posso dizer assim, você é hipertenso, por exemplo, se eu fosse médica. Você é hipertenso ou você é diabético. O que mudou na vida do cliente? Nada. Não mudou nada, né? O que eu faço com esse conhecimento? Então, aí a constelação foi uma das ferramentas e depois a psicologia transpessoal, que acaba Legal, englobando mais coisas, né? legal. Então a gente pode dizer que, vamos dizer, a maior ajuda, o maior efeito que uma constelação familiar sistêmica pode trazer na vida de uma pessoa é permitir a ela chegar no momento de olhar para esse sono, para essa anestesia, que tem a ver com papai e com mamãe, com vovô, com bisavós, com mil coisas, onde a gente vive servindo o sistema. E aí eu passo a ter a consciência e a possibilidade de uma escolha daquilo que eu vou fazer a partir de agora. Então, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou reconhecer o que veio, reconheço meu pai, reconheço a minha mãe e falo, olha, tá tudo bem, né? Eu não existo para preencher o vazio da senhora, eu não existo para corresponder à sua expectativa de filho, com o papai, e deixo com vocês todos os problemas de vocês, né? O problema de vocês são de vocês. Eu não existo para cuidar disso. Eu não existo para cuidar do seu problema, né? Fiz isso durante 50 anos. Agora chega. Agora eu vou fazer, agora eu vou viver a minha vida. E aí que eu acho que entra a ferramenta, né? Constelação familiar. Porque a constelação
ela é um instrumento que mostra aquilo que nós não estamos conseguindo ver, porque estamos dentro do problema ou vivenciando o problema. Estamos muito perto. É como se a gente colocasse... imagine que a gente está vendo uma paisagem, mas a gente deu um zoom num pontinho. Então, quando a gente está no zoom daquele pontinho, a gente não está vendo todo o contexto, toda a paisagem. A gente só está olhando aquele pontinho e talvez é o único galho seco da árvore. Mas a constelação faz o quê? Faz a gente dar uns passos para trás E ver a árvore toda. e começar a ampliar. Então eu olho a árvore toda, dou um passinho mais para trás, dá para ir? Se for possível, eu dou um passo a mais e vejo que tem um lago maravilhoso no fundo, com umas montanhas e um pôr do sol maravilhoso, maravilhoso. Então, é isso que a constelação faz. Ela vai dando uma dimensão maior daquilo que a gente não consegue ver, porque a gente está com o foco bastante limitado naquele galinho seco. E você sabe que toda essa conversa desde o começo, quando você contou a sua experiência vindo até mim e de parto, e é um parto. Porque a gente nascer como indivíduo, ele é um parto. Então você falou, tinha que morrer uma filha. Muitas vezes quando eu faço atendimento individual, eu peço para as pessoas colocarem pecinhas, qualquer peça que seja. E é muito comum, né, as pessoas estarem totalmente voltadas para os pais, olhando para os pais. E eu pergunto, quem olha para pai é o quê? Quem olha para pai é o quê? Filha, Filha. filhinha, Quem olha para filha, pai é filho. E quem é filho é criança. criança. E aí, então assim, mas eu tenho 44 anos. Não, você é uma criança. Eu tenho 50, eu tenho 60. Não importa. Dentro de você, você ainda é uma criança. E você ainda não nasceu como indivíduo. Não migrou do universo infantil para o universo adulto. Universo infantil. Universo infantil. Eu vejo, a nossa filha não tem nem 5 anos. Ela não sabe cozinhar, não sabe comer, não sabe limpar, não sabe arrumar cama, não sabe fazer nada. Se ela estivesse numa ilha sozinha, ela morria. Morre de fome. Não tem como. Uma criança precisa ser cuidada, precisa que a gente pega no colo, né? Cuidar, fazer. Agora, o adulto, quem põe comida na sua boca? Você. Quem troca a sua roupa? Você. Quem paga a comida que você come? Você. Então, é sair do ser cuidado, centro das atenções, para virar eu cuido de mim mesmo. Então, esse processo, que é o processo mais difícil, mais demorado, mais dolorido, porque é deixar um monte de privilégios, um monte de crenças, de ganhos, de coisas gostosas para trás. E aí Exatamente. entrar no momento em que a gente cuida da gente mesmo. E para mim foi essencial a presença de outras pessoas, a ajuda de outras pessoas. Sim, para mim também. E não à toa eu nasci numa cultura japonesa. E a cultura japonesa lida com a morte um pouco mais, eu acho que suavemente, como se fosse uma coisa mais natural, como se fosse, mas na verdade né? É natural. Existe um ciclo, né? Aham. Nascer, viver, crescer, né? E um dia Envelhecer morrer. e um dia morrer. Envelhecer e morrer, Como né? tudo. É um ciclo, como tudo, né? E para a cultura oriental, isso é um pouco mais tranquilo. E quando você fala da criança, e o quanto é bom ser criança, porque
eu não tenho responsabilidades e alguém sempre resolve os problemas para mim. E isso é muito cômodo. Deixar morrer essa criança em nós é muito dolorido. É muito dolorido porque é abrir mão de muita coisa boa, gostosa, porque ser cuidada é muito gostoso. Receber atenção, ter sempre alguém que resolve os meus desconfortos, não é? Então, isso é muito confortável e muito gostoso de estar nessa situação. E dolorido deixar morrer. Uhum. Então, são esses exercícios que nós fazemos na vida. Você Toda sabe, escolha. aham, Oi. né? Você sabe por Quando que eu faço uma escolha, Hum, quando eu vai... faço uma escolha, eu estou abrindo mão de alguma coisa para pegar algo. Uhum. Sempre eu estou abrindo mão. Se eu escolho esse emprego, eu tenho 3 ofertas de emprego. Eu escolhi esse emprego, significa que eu deixei, eu abri mão dos outros 2. Não dá para querer os 3. Eu vou ter Uhum. que escolher entre os 3. Então também é deixar morrer as outras opções. Uhum. Interessante. Interessante que, que você tem também algo em comum, nós temos algo em comum. Você foi fazer outras formações e eu tive o prazer de te reencontrar numa sala de aula, Sim, juntos, sentados um ao lado do outro, né? Fazendo um curso de nova medicina germânica. o que E foi muito bom. foi bom Foi demais, um né? prazer. Né? Alunos, Dois doidinhos, né? dois doidinhos. Esse reencontro 27, 28 anos depois, uma outra maneira. Foi uma delícia, foi muito bom. E esses conceitos da nova medicina germânica, junto com os conceitos da constelação, junto com o conceito de análise transacional, junto com outros de hipnose, de PNL, tantos outros conceitos Sim, juntos hoje, ampliam e ajudam na minha abordagem, na minha compreensão de mim mesmo, primeiro. sim. Você sabe que é por isso, Primeiro de nós você mesmos. sabe que é Não por isso tem que eu tô aqui jeito. na Nova Zelândia, né? Aliás, Conta, então, conta. ó, eu vou mostrar para vocês o céu aqui. Não, faz muito tempo que não tem um céu assim, olha. Limpo, 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 não tem uma nuvem. Tá um sol, ó, tá um sol aqui, ó. Então, Lindo. que foi uma decisão programada justamente para isso, para eu cuidar de mim. Aí você poderia falar, mas você vai fechar o consultório 5 meses? Eu falei, vou. E como você vai viver? Eu falei, eu trabalho 1 ano e meio antes e fui guardando. E fui fazendo um acordo junto com a minha esposa e a gente fez um planejamento financeiro para isso, para estar aqui. Né? E aí por quê? Porque eu estou investindo em mim, naquilo que é o mais precioso. E aí eu tenho condição de aumentar minha sensibilidade, de aumentar minha percepção das coisas. E aquilo que talvez eu demorasse 50 minutos ou 1 hora para fazer, eu posso fazer em 20 minutos, que é perceber as pessoas, porque eu estou me percebendo mal. Mas, mal sabia eu que o mundo inteiro ia entrar desse mesmo jeito que eu, né? Fechar tudo também. O único problema é que o mundo inteiro não estava programado. Eu estava programado para isso, né? Sim. É muito interessante isso, né? Porque esse movimento de você ir para Nova Zelândia para estar num lugar, de certa forma, isolado do seu mundo, né? E fazer esse movimento de entrar para dentro de você para poder perceber melhor que é o investimento que você faz em você, faz com que você tenha muito mais presença nos seus contatos, mesmo os que são virtuais, Uhum. e essa sensibilidade que a gente sente cada vez mais forte em Uhum. você, É, a melhor né? maneira que eu tenho hoje de ajudar minha filha é cuidando de mim. Investindo em você. Despertando Perfeito. qual é o desejo real, sincero do que eu quero. Eu estou
procurando a razão de cada coisa que eu faço. Eu acordo de manhã, eu tenho uma rotina, tenho um protocolo, né? Primeiro sorri, depois eu tomo 2 copos de água morna, depois eu faço uns exercícios de Qigong, depois eu faço a meditação, que é uma mistura de jiu-jitsu e um monte de coisa. É, e isso me faz muito bem, né? E aí, quando o dia começa, eu tô fazendo um curso aqui, estou estudando, estou aperfeiçoando meu inglês. E também tenho feito alguns atendimentos. Esse final de semana eu fiz vários atendimentos, inclusive um deles era uma mulher de 37 anos que estava na posição de criança, totalmente voltada para corresponder ao que a mãe esperava dela. Desde pequena, e aí ela conectou com uma tristeza, eu falei, conecta com a emoção, ela tristeza, eu falei, ok, amplia a tristeza, ela foi ampliando a tristeza, e conforme ela foi ampliando a tristeza, eu falei, o que tem atrás dessa tristeza? Ela falou, raiva. Eu falei, deixa vir a raiva. Ela, raiva do quê? Me lembra uma situação de raiva. Eu falei, um momento de raiva quando eu queria sair com as minhas amigas, mas eu não saía porque eu tinha que levar minha mãe de carro porque ela não dirigia. Eu falei, você tinha ou você quis? Você teve um ganho para isso, né? E aí ela entrou nessa raiva, viu raiva dela mesma de aceitar, né? Raiva dela fazer pela mãe aquilo que ela não fazia por ela. E ela foi se perdendo nisso. E aí entrou numa questão assim, lá dentro do útero, onde ela decidiu que ela seria o projeto da mãe. E aí a gente fez como chama? Um rito de passagem, onde ela devolveu o projeto para a mãe, com 37 anos, devolveu o projeto da mãe e veio uma alegria nela, de poder, uma leveza de poder ser ela mesma. Eu falei, olha o seu privilégio, você está passando isso com 30 e poucos, eu passei isso com 50. E tem gente que não passa a vida inteira e não descobre, não renasce. Não renasce para o momento, para a vida, para o presente, para aquilo que escolhe fazer, ter possibilidades de escolhas livres, não condicionadas pelo inconsciente. E é aí que todas essas ferramentas nos ajudam. Sim. Eu acho que a nova Tá bom. medicina germânica ajuda bastante a entender a razão ou a causa emocional das doenças. Não é isso? Isso. É isso que a germânica traz muito. Ela tem uma precisão cirúrgica, né? E nesse sentido, quando a gente entende a medicina germânica no seu conceito, de que ela é um instrumento, uma ferramenta para o terapeuta saber em que direção nós caminhamos. E para ir para uma direção, a gente usa outras ferramentas como constelação, Uhum. que é a constelação, porque quando a gente olha para a origem das doenças, o corpo é a manifestação da alma, né? Se eu tenho uma dor física, É é dor minha da alma. alma, Tá doendo. é a minha alma que está me dizendo alguma coisa, Uhum. né? Então eu olho para isso, para a alma. Tem um professor meu de germânica que dizia muito que as origens das nossas maiores dores, ou das dores fundamentais que nós carregamos na vida, vem de dentro de casa. A maioria delas. Uhum. Então, invariavelmente, nós nos deparamos com papai e mamãe, Uhum. não é? Uhum. Então, nesse sentido, a constelação nos ajuda demais, porque Bert Hellinger dizia assim, que um terapeuta, a função principal do terapeuta é entregar o paciente para o pai e para a mãe. É devolver o paciente para o pai e para a mãe dele. Né? Que é... Eu iria um passo Diga. além. Eu iria um passo além. A função do terapeuta é devolver
o paciente ou o cliente de volta para ele mesmo. Para E acontecer ele isso, só pode chegar a ele mesmo conectando com as quando, raízes. quando ele reconhece de onde ele vem, É isso. Que daí suas ele passa raízes. inteiro. Metade é mãe, metade é pai. Isso, Né? isso. E Aham. tem uma imagem tão bonita que a Ana Wagner trouxe isso num dos workshops que eu fiz, que ela coloca a pessoa de pé e ela diz assim: imagine seu pai e sua mãe atrás de você. Consegue senti-los? Sim, consigo. Imagine atrás deles os pais deles, os seus Uhum. avós. Vai aumentando a E força. depois, e os pais deles, e os pais deles, e os pais deles. E agora você imagine toda a sua ancestralidade para trás. Uhul! Ancestralidade papai, ancestralidade mamãe. Uau, isso é uma força assim tremenda. Imagine que essas são as suas duas asas. E Yes. são as asas que te levam para a sua vida. Não dá para ir com uma só. Não Não dá. dá para ir com a asa da mamãe, como a maioria das pessoas vão, né? Com o pai excluído, Ou com a mãe excluída. ou com Mas a mãe nós com vamos. raiva da mãe, brigando da mãe, Ou com nenhum dos dois, ou tentando com nenhum voar, dos né? dois. Tentando Tentando voar. voar e eu não vou conseguir voar. Isso. Então, Não vai. essa imagem das duas asas atrás de mim foi assim uma das imagens mais belas que eu recebi como presente Que lindo, que nesse lindo. Acho que de manhã acordar e abrir os braços assim, e e abrir os braços e imaginar as isso duas atrás de asas, e que mim. E aí cada pena é um antepassado, né? Uau, ó. cada, imagine, e aí acordo de manhã, já coloco eles todos atrás de mim, respiro fundo, eu posso tudo É com lindo, essas, é com lindo. essas duas asas maravilhosas, eu posso qualquer coisa, não É é? lindo, é lindo. É lindo. Você sabe, você viu que a música eu estava tocando, né? Agora, que para quem entrou depois, escutar a música que eu estava tocando no começo. Smile, oh, your heart is aching. Sorria mesmo que seu coração está doendo. Sorria mesmo que ele está ferrado, né? Quando tiver nuvens no céu tampando o sol, você vai superar tudo isso. Interessante quando ele fala sorria, porque ele começa assim, olha, você não vai sorrir só quando tudo tá bom. Você não vai ficar feliz porque seu papai e sua mãe são ótimos, porque você tem dinheiro, porque você tem uma profissão, que você tem uma família, que você tem uma casa. Não. Você vai sorrir com aquele pai, né? E aí eu estava lembrando do pai do Charles Chaplin, que compôs essa música, que era alcoólatra e morreu de cirrose hepática. E a mãe dele, ela era uma atriz, ela era uma cantora de teatros naquela época e acabou ficando doente. Ela teve sífilis, ela teve ela tinha problemas mentais incríveis, ela tinha que ser internada em sanatórios, em hospitais psiquiátricos, e ele ficava jogado, né? A infância dele, imagina tendo essa mãe. E aí o cara pega tudo isso e ele consegue ir e fazer o que ele fez, né? E aí ele depois fala, olha, sorria. Tá difícil? Sim, Você vai reclamar? Fica pior. Sorria, né? Tá difícil? Porque continua, né? É a resiliência. Eu acho que constelação dá pra gente resiliência, quer dizer, a capacidade de eu suportar um sofrimento e uma dor da qual estou fugindo, e a gente foge das dores. Quais as dores maiores que a gente foge? Abandono, não ter sido olhado, não ter sido respeitado ou abusado, não ter sido valorizado e esquecimento. Todas essas dores, quando a gente olha para essas dores, e eu
sorrio, e aí vou para frente, porque essas dores me fazem ser o que sou e essas dores me fazem forte. E é por isso que eu estou aqui, né? Não porque eu tive um pai ideal, não porque eu tive uma mãe perfeita e maravilhosa, mas eles foram do jeito que eles foram, incríveis, né? Se eu estou vivo, eles conseguiram um sucesso. Se eu consigo me cuidar, né, eles conseguiram sucesso, né? Se eu consigo ser um bom profissional, eles conseguiram sucesso. Então, acordar, sorrir para a mamãe, sorrir para o papai, sorrir para Deus, sorrir para o mundo, agradecer, sorrir para as pessoas. Tá a maior confusão. Experimenta. Sorria. Vai ficar bem melhor tudo. É verdade, né? Eu costumo dizer assim, seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita, ok. Até agora eu estou procurando um pai e uma mãe perfeito nesse mundo e não encontrei. Bem-vindo ao clube, né? E, assim, filho de mãe imperfeita e pai imperfeito é o quê? Imperfeito Né? também? Sim. Então, quando nós somos imperfeitos e nós podemos olhar para isso, a nossa imperfeição, aí eu Aceitá-la. olho, aceitá-la, tá tudo bem, né? 100% da humanidade é imperfeito, né? Tá tudo bem, não tem problema. E aí eu olho para minha mãe, eu olho para o meu pai, imperfeitos, mas perfeitamente imperfeitos para mim. A sua imperfeição, minha mãe, e a sua imperfeição, meu pai, casam perfeitamente com as necessidades que eu, como alma, tenho para viver como desafio nessa vida. Então, essas imperfeições trazem para mim grandes oportunidades. E aí eu atendo uma pessoa que como eu e como você, os ouvintes não, eles são pessoas elevadas, mas nós somos Bem imperfeito. bem Eu tô imperfeitos, né? nesse grupinho aí da Nessa imperfeição. turma, né? Eu tô aí, hein? Tô dentro. Perfeitamente dentro. Perfeitamente dentro dessa imperfeição. Então, como eu sou uma filha imperfeita, eu tive uma mãe imperfeita. E dentro da percepção que eu tive de criança com ela, me faltou muitas coisas. Me faltaram muitas coisas, né? E eu tenho uma série de críticas em relação a ela. E o que acontece comigo, menina jovem? Tenho muita raiva daquilo que me falta. E em certo momento da minha vida, eu digo assim: ah, é assim? É? Pois vocês vão ver o que eu posso fazer da minha vida, certo? E vou para a vida e realizo. Realizo muito, muito. Faço muitas coisas, principalmente a nível interno. Uhum, que é o que importa. Transformações internas maravilhosas. Eu tenho coragem para isso. Eu tenho força para isso. E, num certo momento da minha vida, eu olho para minha mãe e digo assim para ela: muito obrigada, querida mamãe, por você não ter me facilitado a vida. Porque foi isso que me deu forças para eu ser quem eu sou hoje. Então, na sua imperfeição, você é perfeita para mim. Porque se não fosse,
você ser assim, talvez eu fosse muito acomodada e preguiçosa. E não faria nada do que eu vim fazer nesse mundo. Então, muita gratidão por você ser quem você é. Né? Que lindo. E é isso aí. Quando você falou eu tenho força, eu acho que aí talvez lembrar de tudo que você, do começo da nossa conversa, né? Quem não assistiu pode assistir depois, mas é ali da sua gravidez, os partos, você provou para você que você podia, que você conseguia, né? Então talvez ali Sim, se eu tivesse feito uma cesárea em um determinado momento, falar, olha, você não tem condição, não está dilatando, deixa eu resolver seu problema. Talvez a sua realidade fosse diferente hoje, né? Então, sim, é muito importante nós buscarmos e atrairmos pessoas e profissionais que acreditem na gente, que respeitem, que nos deem chance de provarmos, de cairmos e levantarmos com paciência, e não simplesmente profissionais que façam por nós aquilo que nós devemos fazer. E aí, nós caminhando já para o nosso encerramento, estamos falando de constelação, algumas pessoas têm a expectativa, Rê, de que a constelação resolva o problema dela. Você citou uma palavra que é fundamental, que é autorresponsabilidade. Né? E a sua vivência, ela é sua, as suas decisões são suas, para bem e para mal. A sua doença que está falando com você, ela tem uma linguagem, ela precisa ser interpretada, ela precisa ser, vamos dizer assim, alguém traduzir para você o que sua doença quer te falar. E aí entra a nova medicina germânica e outras coisas. O seu sofrimento ele precisa ser olhado porque ele está querendo te levar para um lugar gostoso, para um lugar melhor, para um lugar mais leve. Mas quem tem que fazer isso é você. Então, eu como terapeuta, eu vou apontar a direção. Imagina que você faça a mesma coisa. O caminho é esse. Eu já fiz e ainda estou fazendo, ainda falta. Mas o caminho é esse. E a pessoa vai seguir. O que eu preciso? Está aqui, essa ferramenta. Então, usa essa ferramenta, usa essa ferramenta. Mas a constelação não cura ninguém. A não. constelação não resolve o seu problema. Né? A constelação, ela te dá ferramentas para seguir adiante com mais presença, com mais consciência, com mais verdade, tá certo? Desde que você queira olhar para a tua verdade. Se você desejar ardentemente isso, a sua verdade vai te libertar. Como o mestre já disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que liberta é a verdade. Qual a verdade? Não a verdade da criança, que quer ajudar todo mundo, que quer curar todo mundo, que quer cuidar de pai, que quer cuidar de mãe, e não cuida de si. A verdade que te motiva a viver uma vida leve, saudável e gostosa. Ok? O que você falaria mais aí para encerrar, Rê, da tua É parte? isso que você. Eu só queria reforçar aquilo que você falou, né? Se você deseja que os seus descendentes tenham uma vida melhor, invistam em vocês mesmos. Se você quer um mundo melhor, invista em você mesmo para você se tornar o ser melhor, porque nós somos células Tem de muita um gente que tem universo. dificuldade de investir em si. Quando vem para uma consulta, uma constelação, uma terapia, qualquer coisa que você fala, a pessoa acha caro. Quando é para os outros, É, faz. vende a roupa, Sim, vende quando é para si mesmo, encontra um bloqueio. Querido, se você quer ajudar seu pai, se você quer ajudar sua mãe, se você quer ajudar seus filhos, se você quer ajudar o seu casamento, invista em você. Invista em leituras, invista em vídeos, invista em lives, invista em filmes, invista em situações que te trazem autoconhecimento e autorresponsabilidade. isso transforma o mundo. A gente não sabe o poder que existe em cada um de nós. É o poder de transformação do mundo.
Se a gente sonha por um mundo melhor, vamos cuidar de nós mesmos, transformando a nossa essência, buscando um propósito de vida, um propósito de moral elevada, que está conectado a um divino, seja ele o que você achar que seja divino, mas que esteja conectado com esse divino. Que lindo é isso. Nós temos que trazer o divino, a lembrança do divino. Nós temos que trazer o pensamento de Deus, a verdade de Deus para a minha vida, porque é isso que vai contar na vida que continua, na vida na outra dimensão. É isso que vai contar. O que você fez pelos outros não conta. O que você faz por Não você conta. não conta. É o que Isso. conta. É isso. Então, Isso. cuidemos da gente. Ferramenta de constelação está aí. No Brasil tem cada vez mais consteladores do sul até o norte. E que essa expansão da consciência te traga uma abertura para a verdade, mais amor no coração, mais conexão com o divino, e que você seja cada vez mais uma pessoa com luz, que as pessoas gostem de ficar por perto. Obrigado, Rê. Ótimo falar contigo. Gratidão. Está acabando, só temos menos de 1 minuto, já vai desligar. Obrigado pela presença. Gratidão enorme a todos vocês. Beijo, Adailton. Até mais, querida. Obrigada pela oportunidade. Vamos fazer outras. Vamos. Delícia estar com você. Tchau, querida. Tchau.